A assessoria jurídica do Sindifub ganhou 2 processos judiciais. Um é direito à indenização da licença-prêmio para quem se aposentou e não contou a licença-prêmio para aposentadoria e não usufruiu da licença-prêmio. Então, aquele servidor que se aposentou e não gozou da licença-prêmio e a licença-prêmio também não contou para fins de aposentadoria, tem direito a essa indenização. Podem nos procurar no plantão, aqui nos atendimentos, para a gente informar a documentação correta e poder fazer a execução do julgado. O segundo processo ganho pelo Sindifub também é para devolução do imposto de renda sobre valores recebidos judicialmente. Então, quem teve parcelas judiciais recebidas, 28, 3,17, alguns de licença-prêmio, tem direito à devolução do imposto de renda que incidiu sobre os juros moratórios. Pode nos procurar, quem teve ganho judicial, quem recebeu precatório, RPV, coisa assim, para a gente ir verificando e já poder fazer a execução do julgado. Tá? Então a gente está à disposição segundas e terças-feiras aqui na sede do Sindifub, das 9 ao meio-dia. E a gente também vai solicitar a documentação para a universidade. Mas já pode ir verificando para a gente dar celeridade nessas execuções. Grande vitória aí da entidade sindical. Tá? Essa semana, já entrando no outro ponto, na sexta-feira, não foi a semana passada, o ministro Gilmar Mendes proferiu a decisão dele a respeito dos embargos de declaração que nós tínhamos opostos no processo da URP. E aqui brilha os olhos de todo mundo, né? Quando se fala em URP e ganho de causa. Tá? Então, a decisão do ministro Gilmar Mendes, quando ele proferiu aquela decisão em agravo, reconsiderando a decisão, mandando pagar a URP para os servidores, o ministro Gilmar Mendes, na nossa interpretação, tinha algumas questões na decisão que elas precisavam de alguns esclarecimentos, né, que tinham algumas omissões. Logicamente, todo juiz, todo ministro tem uma dificuldade, às vezes, de reconhecer algumas situações. Tá? Mas a gente interpôs os embargos de declaração. Embora o ministro rejeite os embargos de declaração, ele diz que ele vem e esclarece diversas questões. Uma, ele reitera o direito dos servidores ao recebimento da URP nos valores integrais, no valor cheio, de 26,05%. Tá? A outra coisa, que o direito à cobrança dos valores retroativos podem ser realizadas depois do trânsito em julgado, depois que terminaram os recursos cabíveis, porque a União Federal e a Universidade já apresentaram recursos. Tá? Então, os retroativos, as diferenças que tem, elas podem ser cobradas oportunamente, quando transitar em julgado o processo, que não couber mais recursos. Tá? E também nós questionamos a situação do registro de aposentadorias. O ministro diz que isso aí também tem que ser analisado caso a caso, assim como a cobrança retroativa de valores e até a exigência do pagamento integral a partir de agora tem que ser tudo examinado caso a caso, conforme está na decisão do ministro. Segundo o ministro, a respeito do registro de aposentadoria, tem que ter fato concreto, né? Que não pode o Supremo Tribunal Federal trabalhar com fato futuro. Então, a cada situação que surja, que não registrou uma aposentadoria, pode ser questionado através de ação própria. Nós estamos conversando com o pessoal do sindicato com relação a algumas providências que são cabíveis, né, que a gente vai estar implementando a partir disso. E daí eu passo a palavra para o Wagner, né, a respeito
complementos. Na verdade, essa decisão do ministro, ela resolve os problemas que nós entendemos que tinham ficado, né, na decisão anterior. Primeiro, resolve no sentido de que o pagamento da URB tem que ser integral. Bom, a gente sabe que desde 2019 tem sido feito a menor. Segundo, resolve o problema de que ela tem que ser paga para todos. E resolve o problema de que o TCU tem que cumprir essa decisão, certo? Então, essa decisão, ela deixa isso claro. Agora, como a gente vai fazer para implementar isso na prática, aí é uma questão de natureza processual que nós estamos avaliando, né? Por exemplo, o Valmir falou a respeito dos atrasados. Em princípio, tem jurisprudência nesse sentido, que eventuais atrasados decorrentes de decisão judicial proferida e mandado de segurança teriam que ser apurados ao final do processo, né, e ser pago via precatório ou RPV. Esse é o primeiro ponto, certo? O segundo ponto, em relação ao cumprimento da decisão judicial, no que se refere à implementação do pagamento integral, né, em tese, poderia haver uma posição da AGU de admitir fazer isso, e se não houver, a gente teria alternativas técnicas para impor isso, né? A gente, inclusive, vai ter uma reunião hoje, né, às 14 horas, com a reitora, justamente para discutir isso. E a partir dessa reunião, nós vamos ver a medida que nós adotaremos. Mas uma coisa é certa, digamos assim, nós estamos bem próximos de poder, no mínimo, voltar a receber a URB de forma integral com base nessa decisão, certo? Essa questão relativa ao TCU, né, nós vamos ter que duas formas de encaminhamento. Uma delas seria um diálogo com o TCU a respeito do cumprimento dessa decisão do Supremo, né? E a outra seria a verificação caso a caso das situações e aí então impor, né, fazer com que seja cumprida essa decisão caso a caso. Tá? Nós também vamos encaminhar as questões nesse sentido. Mas a decisão é absolutamente recente, né? Foi publicada sexta-feira, então nós estamos ainda avaliando exatamente as medidas a serem adotadas. Mas uma coisa é certa, na minha opinião, de uma forma ou de outra, né, em relativamente pouco tempo, um mês, dois, no máximo, acredito eu, não dá para prometer, né, a gente consiga o restabelecimento do pagamento integral, né? Vamos trabalhar nesse sentido.